Bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca sabemos quando você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Medei. Fernanda Medei é CEO da Medei, uma startup que tem como solução uma plataforma que realiza demissões e pós-desligamento, utilizando videoconferência e assinador eletrônico, usando tecnologia e humanização no processo. Fernanda, muito obrigado por você estar aqui hoje e eu peço que você se apresente antes da gente começar essa entrevista. Perfeito. Bom, muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Eu sou Fernanda, sou CEO e founder da Medei. A Medei, ela nasceu com o propósito de ajudar pessoas, utilizando a tecnologia a favor desse término de relacionamento entre empresa e ex-funcionário. Não é um assunto muito simples de falar, é extremamente complexo. Demissão ninguém gosta de fazer, nem os próprios gestores, nem mesmo o RH, e principalmente startups, que muitas vezes essa tarefa fica diretamente com o founder da startup, de realizar esse processo de desligamento. E a gente tenta entender como fazer esse processo de desligamento, sendo um processo menos doloroso para quem está sendo desligado e também evitando possíveis riscos trabalhistas, porque se um processo de demissão ele é mal feito, ele pode gerar um problema de futuro financeiro para a sua empresa. Dependendo da quantidade de desligamentos que existam dentro dessa empresa, isso pode gerar, sim, futuro problema financeiro da empresa. E também a demissão, se ela também não é bem conduzida, ela pode afetar os seus processos com o seu time interno e gerar, inclusive, problemas na inovação da empresa. Porque se a pessoa se sente insegura, como que ela vai conseguir inovar dentro da sua empresa, dentro da sua startup? Então, esse é um tema espinhoso, porém é importante de ser tratado, Ricardo. Vamos lá. Antes da gente começar a entrar nos detalhes, né, que você começou aí a dar um panorama, como surgiu e quando surgiu a ideia da Medei? Perfeito. A Medei, ela surgiu comigo. Eu sou formada em Direito, mas eu não trabalhava na área trabalhista. A minha área de atuação era na área de Direito Tributário, toda a parte societária também, abertura, regularização de empresas, certidões negativas. E eu trabalhava no escritório jurídico. Ele era grande em termos de faturamento, mas pequeno em quantidade de headcount. E um dia eu fui demitida. Só que nesse processo de demissão, tudo de errado que poderia acontecer, Ricardo, aconteceu comigo. Eu não tinha informação da RH, quando que seria feito o meu processo de rescisão no sindicato, eu não tive informações corretas em relação aos pagamentos que estavam ali no termo de rescisão de contrato de trabalho, eu não tive uma conversa efetiva com o meu gestor nesse processo de desligamento. Então, vários problemas que foram acarretados com a demissão, e eu levei 120 dias para ser homologada. Isso aconteceu em 2011. E como eu não era advogada, como eu era advogada, mas eu não era da área trabalhista, e principalmente no Brasil, em 2011, não se falava sobre empreendedorismo, né? Então, a gente tinha aí toda uma questão de abre empresa, não abre? Não, não foi isso. Eu comecei a tentar falar com empresas para entender o meu processo de demissão. E de uma forma muito simplista, comecei a fazer uma pesquisa de mercado e validação, falando com empresas de pequeno, médio, grande porte, amigos que trabalhavam em empresas de folha de pagamento, pessoas que trabalhavam em contabilidade, e eu comecei a contar um pouco dessa história. E recebi uma série de insumos e vi que ninguém cuidava desse processo de demissão, principalmente porque era feito na época no sindicato ou na Delegacia Regional do Trabalho, quando você tem mais de um ano de empresa. E isso gerava uma bola de neve. Então, Ricardo, eu fiquei desempregada, com o nome no Serasa, porque eu não recebia meu fundo de garantia, não conseguia sacar, eu também não conseguia dar entrada no meu seguro-desemprego. E quando eu dei entrada no meu seguro-desemprego, era o último dia de prazo para essa entrada. Quase que perdi o direito ao seguro.
E aí fui entender números de desligamentos no Brasil. Então, na época, eram mais de 11 milhões de desligamentos feitos por ano. Hoje a gente está falando aí em torno de 15 milhões e meio a 16 milhões de desligamentos por ano no Brasil, de funcionários CLT. Imagine quando você está trabalhando de forma informal ou quando você é um PJ, um prestador de serviços, né? Então, para a pessoa CLT, ainda faltava muita informação e era extremamente desorganizado. E os RHs, eles têm uma demanda muito grande de trabalho, atender o funcionário internamente, fazer a folha de pagamento, compra de benefícios. E o funcionário que é demitido, ele entende que a prioridade é o processo dele de demissão. Ele quer saber quanto ele vai receber, quando que ele vai receber os documentos, para que ele possa efetivamente encerrar o ciclo. E o funcionário não encerra um ciclo com a assinatura da carta de demissão. Ele encerra o ciclo quando ele recebe e tem uma explicação clara e objetiva do valor que ele está recebendo. Aí sim ele consegue seguir em frente. Então, a Medei nasceu com esse intuito de ajudar pessoas, seja o RH ou seja o ex-funcionário, a ter um final de relacionamento, um término de relacionamento transparente, rápido e principalmente cuidando do tempo do RH e cuidando também desse ex-funcionário que quer uma agilidade nesse processo. Fernanda, são cada vez mais comuns, né, nas redes sociais os relatos de pessoa incomodada da maneira como ela foi desligada pelo emprego, né? Uhum. E no mundo híbrido, né, na era do trabalho híbrido, vamos fazer uma separação menos traumática, né, para os funcionários e para a empresa também, né? Eu entendo que você, com essa solução, esse é o objetivo da Medei, correto? Sim, nós realizamos e acompanhamos os desligamentos de funcionários e também fazemos o pós-desligamento, que é a partir do momento que a pessoa foi comunicada da demissão pelo seu gestor ou pelo RH e ela precisa ter informações claras e objetivas quanto ela vai receber, se ela vai conseguir dar entrada no seu seguro-desemprego e principalmente ela quer falar sobre esse momento. E quando a pessoa vai para uma rede social, é porque ela não foi ouvida pela empresa. Ela vai expor porque ela quer se sentir acolhida. E ela tem usado as redes sociais falando que o processo de demissão foi ruim, que não teve empatia do gestor, que muitos casos, por exemplo, de retorno de licença de maternidade, onde a pessoa que está retornando, ela acaba sendo demitida. Então, a gente vê inúmeros relatos e, às vezes, ela só quer ser ouvida. Então, quando a gente realiza o processo de demissão aqui dentro da Medei, para os nossos clientes, a gente acaba ouvindo, né? E o funcionário desliga a câmera, chora, conta como ele se sentiu, se ele tinha percebido que ele ia ser desligado, se ele não percebeu, né? Se ele está surpreso. Então, tudo isso, quando a gente fala de um mundo híbrido, né, auxilia e muito, porque às vezes o gestor ele só comunica, mas ele não quer ter nenhum tipo de relacionamento com aquela pessoa. Eu estou desligando por uma questão de performance, eu estou desligando por uma questão de comportamento, eu só quero fazer o processo e ponto final, não quero me envolver nisso. E às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Então, quando a gente faz o processo de desligamento, a gente ouve, dá uma palavra de incentivo que vai ficar tudo bem, né, para ela se preparar, para fazer o relacionamento via network e dá uma palavra. Às vezes, boa sorte, vai dar tudo certo, funciona para essa pessoa. E a gente tem notado que nesses casos em que a gente acompanha o desligamento desse funcionário, esse funcionário não vai para as redes sociais reclamar. Muito pelo contrário, quando ele volta para falar com a gente na segunda oportunidade, ele está mais calmo, né? Ele entendeu esse processo dele de saída. Então, é tão importante que a empresa, quando fizer o processo de desligamento, ela esteja com a audição, não é nem escuta ativa, o pessoal fala muito de escuta ativa, eu acho que é ouvir ativamente aquela pessoa, ouvir, dar uma palavra de boa sorte, porque isso ajuda e muito essa pessoa a voltar para o centro. E principalmente, a gente tem as pessoas que ficam na empresa, os colegas de trabalho.
E isso afeta, por exemplo, na questão de inovação que a gente comentou agora há pouco. Se você faz um péssimo desligamento, isso vai influenciar naquelas pessoas que ficam da empresa. Como que aquela pessoa que está ali na área de inovação, ou que está trabalhando no time de operações, entre outros, ela vai trazer algo de diferente para a tua empresa, vai sugerir algo de diferente para a sua empresa, se sequer teve o cuidado com aquela pessoa que saiu. Ele vai pensar, daqui a pouco sou eu, e vão fazer a mesma coisa, ou pior comigo. Essa é a sensação de quem fica quando o processo é mal feito. E a solução, vocês mesmos que fazem o processo de demissão, de escutar o funcionário, e vocês conseguem ter essa demanda suprida, porque não sei qual é o número de processos que vocês conduzem. E além da empresa fazer a demissão, existe hoje um novo movimento são os funcionários pedindo demissão, né? Eu ouço, todo dia também tem saído notícias de que os funcionários estão saindo, pedindo para sair das empresas por trabalhar por propósito. Então, naquele momento, quando você cita 2011, que tinha um movimento das empresas demitindo e não se falava em empreendedorismo, como você citou, hoje a gente vê dois movimentos: as empresas fazem demissão e também os funcionários. E, além disso, existe um gap, né, de talentos no mercado. Então, com toda essa demanda que hoje existe, vocês mesmos fazem esse processo? Vocês usam tecnologia para fazer isso? Sim, hoje nós temos alguns clientes que solicitam que a gente faça esse processo de demissão e que a gente acompanhe. Então, o gestor ele entra na sala de videoconferência para realizar esse processo de comunicado da dispensa e assim que ele terminou de falar, a gente faz toda a parte mais burocrática, que é a coleta de assinatura dessa demissão, ouvir esse funcionário, falar quais são os próximos passos. E quando a gente não participa desse momento da demissão, a gente faz a explicação das verbas rescisórias. Nesse momento também, o ex-colaborador ele traz muitas informações, como ele vê a empresa, como ele vê o gestor. Então, geralmente ele sai grato à marca, mas sai extremamente chateado com o seu gestor. Ele traz informações sobre o time, os pares dele dentro da empresa, os colegas de trabalho, como que era o ambiente e se ele vai efetivamente ingressar ou não com a ação trabalhista. E veja, muitas vezes quando a gente está falando, mas a empresa só te contrata para você fazer o processo de demissão sem justa causa, a empresa que está desligando. Não, não, ela contrata para fazer todos os modelos de extinção de contrato de trabalho. E nos casos de pedido de demissão, muitas vezes a empresa não sabe por que aquele colaborador pediu demissão. A gente consegue ouvir esse colaborador o porquê que ele pediu demissão. E está diretamente relacionado com a gestão. O gestor não estava preparado para ser gestor, então ele era uma pessoa muito boa operacionalmente e foi promovido a esse cargo, não sabia fazer gestão de pessoas. O time não era um time parceiro. O salário vem no último ponto, porque se ele não sente que ele está conectado ao propósito da empresa, se ele não sente que os valores são os mesmos valores que as pessoas que estão naquele time não coincidem, ele vai sair da empresa e ele vai pedir demissão. E muitas vezes o olhar do gestor, né, às vezes até o olhar do C-level, acredita que aquele funcionário está indo para um concorrente. E, na verdade, não é. Ele pode até ir trabalhar no concorrente, mas ele saiu por uma questão de pessoas. E você só faz inovação, você só consegue atingir um objetivo com tecnologia se você entende de pessoas. Então, se você não entender de pessoas, qualquer tentativa de inovação, qualquer tentativa de mudança de escopo dentro da sua empresa não vai funcionar, porque você não entende de pessoas, você não vai entender do próprio negócio, não vai conseguir enxergar o que está acontecendo ali naquele movimento, seja de pedido de demissão, pessoas que estão sendo demitidas com alto turnover dentro da empresa, né? E você não tem dados suficientes. E a Medei ajuda a empresa a ter dados, porque quando a gente ouve
esse colaborador, a gente consegue ter um insumo muito importante, dados. E a gente consegue correlacionar a frase inicial dessa pessoa com a frase final. Então, a gente sabe, inclusive, o nível de estresse que essa pessoa está saindo, que se ela vai efetivamente entrar com a ação trabalhista, se ela está sendo irônica, se ela está somente magoada com esse processo. Então, aqui a gente consegue identificar esses itens. Interessante você dizer isso, porque transformação digital não é sobre tecnologia, né? Tem uma parte que é tecnologia, que você precisa identificar que tecnologia você precisa, né? Ou tecnologias habilitadoras, mas é muito mais sobre pessoas. E eu sempre digo isso, que transformação digital é sobre pessoas. E uma das barreiras, né, segundo lugar, né, que mais impede o sucesso de uma transformação digital é justamente a cultura. E é o ponto que você acaba de tocar, né? Dizer que as pessoas saem porque elas não estão alinhadas com o propósito. Então, eu gostaria de aproveitar a sua informação sobre dados. Quais seriam as três principais razões? Eu entendo que a primeira você acabou de citar, que é propósito. Quais seriam as outras duas, para formar aí as três mais frequentes nos processos que você ouve, com os dados que você tem em mãos, das pessoas saírem das empresas e ter essa insatisfação com as mesmas? Perfeito. Propósito, gestão e time. Time tem uma peça extremamente fundamental, porque se eu não consigo me relacionar com os meus pares, porque também está desalinhado com os meus valores, eu não consigo fazer e executar as atividades às quais eu fui contratado. Então, vamos imaginar um time de desenvolvedores, um time de dev. Você tem lá todas as informações para você efetivamente fazer o código, codar, né? Até brinco muito da questão de codar, você tem lá o seu backlog de atividades, mas se você não consegue se relacionar, você não vai entregar, você não vai atender uma squad, porque aquilo, ok, tecnicamente eu vou lá e digito, né? Eu transcrevo um código, mas se eu não estou satisfeito, se eu não consigo me relacionar com os demais, como que eu vou evoluir dentro dessa jornada? Como que eu vou entregar? Como que eu vou cumprir uma squad se eu não consigo me relacionar com o time? Se o meu gestor, ele não é um gestor que me ofereça um apoio, que conheça de gestão de pessoas, e se eu vejo que as atitudes das pessoas que estão ali representando a empresa não estão aderentes, o propósito da empresa não é aderente, não vai funcionar. A gente sabe que tem algumas indústrias hoje que as pessoas, mesmo que o salário, a remuneração seja muito boa, mas não está aderente ao propósito de vida dela, né? Citar um exemplo bem hipotético. Uma pessoa que tem um cuidado muito grande com a sua saúde, com o corpo, que vai, treina, faz academia, disputa vários triatlo, né, Ironman, por exemplo, ela tem uma condição de vida, né, saudável, e ela tem uma vida saudável. Essa pessoa, ela não vai trabalhar na indústria da bebida e nem na indústria do tabaco, porque não está alinhado ao propósito. Então, se ela até participar do processo seletivo, se ela efetivamente passar, quando ela entrar na empresa, ela vai ver que aquilo não está condizente com a sua realidade de vida. Então, existem pessoas que já têm um nível de consciência maior. Hoje não é a remuneração, não é a chave de entrada para uma empresa. A chave de entrada é propósito, é pertencimento. Se ela não se sente pertencente, se ela não se sente fazendo parte daquele mundo, ela não vai ficar. Ela pode até ingressar, mas ela não passa dos 90 dias do prazo de experiência, porque ela vai olhar e falar: isso não bate com aquilo que eu penso, com o que eu vivo, com aquilo que eu falo, né? Então a gente percebe muito disso. Fernanda, eu entendo que, por exemplo, está alinhado com os valores, né? Você olhar a empresa e falar assim, bom, essa empresa, né, eu
estou alinhado com o que ela pensa, como ela age, como ela se apresenta no mercado, se eu sou sou a favor das questões climáticas, eu não vou para uma empresa que polui o meio ambiente e tudo isso. Mas o ponto que eu gostaria de voltar é no que você tocou dentro da empresa. Suponha que as pessoas, né, passem no processo seletivo, estão aí contratadas, ou mesmo, né, sai de um competidor para o outro. Hoje a gente vê muito essa mudança de empresa de uma para outra, uma puxando a outra pela falta de talentos. E aí, quando a pessoa entra, né, você citou três coisas muito importantes, que é propósito, gestão e sentir parte do time, né? E que faz com que as pessoas, né, esses três itens fazem com que as pessoas saiam das empresas. Como, na sua visão, fazer com que as empresas criem ou identifiquem esses três pontos para evitar a perda de talentos? Que conselhos você daria para os gestores que estão nos assistindo dizer o seguinte: olha, essas são as três principais causas e eu vejo que vocês deveriam identificar por isso, por isso e por isso. Perfeito. Da parte de propósito, eu vejo que o recrutamento e seleção, ele precisa ser muito mais profundo. Eu percebo hoje que muitas empresas efetivamente automatizaram o processo, e você coloca algumas travas de profissionais que você gostaria de trazer, mas é o primeiro filtro. Eu vejo que o recrutamento e seleção, ele tem que ir além. Olhar redes sociais, fazer uma entrevista de fit cultural, mas uma entrevista de verdade, entender quem é aquela pessoa que você está falando. Porque não adianta nada eu ver um currículo com uma excelente graduação, que a pessoa fez intercâmbio, mas essa pessoa, ela tem valores muito diferentes dos valores, por exemplo, que o gestor espera dessa pessoa, que a empresa vivencia. Então, o fit cultural, eu percebo que muitas empresas esqueceram disso. Eles investem muito na questão de filtros no recrutamento e seleção, mas na conversa com o candidato, isso não fica claro, né? Então, os gestores também não estão preparados para fazer essas entrevistas. Então, o gestor precisa estar muito preparado. Quando o RH passa ali o currículo, passa as informações, ele precisa também se preparar para esse processo de entrevista. O que eu vejo e que muitas pessoas que passaram pelo nosso processo de desligamento reclamam dessa parte inicial. Olha que estranho, né? Passou, entrou na empresa, fez um onboard, ficou um tempo, mas no momento da demissão, essa pessoa efetivamente reclama que o processo de recrutamento e seleção dela não foi ruim. Porque se ela conhecesse, se ela tivesse alguma ideia do gestor, se ela tivesse tido informações mais contundentes, ela mesma não teria entrado na empresa. Então, isso é um ponto importante. O gestor precisa estar preparado, o RH precisa se aprofundar na questão de fit cultural com esse candidato, para que você tenha uma. Desculpa, tá O mudo o processo seu. seletivo foi ruim, então. Foi ruim, É que né? entendi que você falou não foi ruim, então foi ruim. Foi ruim, o processo seletivo foi ruim. Por isso que as pessoas deixam a empresa, inclusive dentro do prazo de experiência. E existe um turnover muito alto nesse prazo dos 90 dias, porque não se adaptou. Então, quando você olha o processo seletivo, foi ruim. Quando a gente fala de gestão, as empresas precisam entender o que elas esperam dos gestores. O que eu identifico muitas vezes que o C-Level ele tem uma expectativa que a empresa está indo para um determinado rumo, mas muitas vezes os gestores, né, que a gente fala que é o middle, né, aquela camada que está entre um analista sênior indo para um supervisor, um coordenador e um gerente, muitas vezes não está preparado para assumir esse cargo. Eu promovo um excelente técnico, um excelente operacional, a pessoa operacionalmente excelente,
Mas com gestão de pessoas, ela não tem essa habilidade. E aí você promove e ela não consegue fazer essa passagem de cargo, porque ela quer fazer o operacional, mas não está preparada para fazer gestão. Então, ela vai muito com essa cabeça de operacional para as atividades. E ela esquece de ver o valor daquele ser humano que está ali também fazendo, executando as atividades. Então, ele tem dificuldade, por exemplo, de identificar um treinamento para aquele liderado. Ele tem dificuldade de entender problemas comportamentais que começam a brotar e ele só entende que existe um problema quando está pegando fogo. E aí ele fala, vou demitir. E aí a decisão de demissão, muitas vezes, não está nem compatível com a avaliação de desempenho que ele fez daquela pessoa. Porque ele deu 10, 10, 10 para tudo, e aí chega para o RH, ou às vezes para o founder da startup, e fala, eu vou demitir essa pessoa. Mas ele não estava nem preparado para fazer a avaliação. Então, quando o founder ou quando um C-level for efetivamente fazer a promoção de uma pessoa, ele precisa entender que essa pessoa que vai fazer a gestão, ela saiba de fato o que é esperado dela. Eu vejo muitos gestores, e aí quando a gente faz a entrevista aqui de desligamento na Medei, muitos gestores falam que eles não estavam preparados, que eles não tinham noção do desafio. Então tem um desalinhamento entre a expectativa de quem promoveu, a expectativa do time e a expectativa de quem foi promovido. E aí é onde começam todos os problemas de pessoas. E por fim, que é um ponto muito importante, se o gestor não estiver preparado, ele não vai saber conduzir o seu time. Ele pode ser uma pessoa tóxica e levar esse time, que pode ter até uma alta performance, a se tornar um time tóxico. Ele pode ter um profissional tóxico, mas é bom tecnicamente. Isso acontece muito, Ricardo, dentro de startup. E às vezes o founder fica refém porque é a pessoa que mais faz entregas, mas é a pessoa que mina qualquer tipo de relacionamento dentro da empresa. E aí a gente tem um problema que as empresas começam, e agora ainda bem que todo mundo está olhando para a questão de saúde mental, porque isso era um assunto negligenciado. A pandemia escancarou as portas da questão de saúde mental. Tivemos tempo que ficamos todo mundo em casa, né, em home office total. Agora algumas empresas estão voltando para o presencial 100%, outras no formato híbrido, e estão tentando se entender como que vai funcionar daqui para frente, como que vai ser o melhor modelo de trabalho e entrega das suas atividades. Mas a saúde mental nunca foi um tema tão relevante como tem sido agora. E se o time, ele tem uma pessoa tóxica, ele acaba contaminando todo mundo. Se o gestor, ele não consegue identificar e ter uma posição de liderança e tomar decisões, ele passa também ou a ter os mesmos comportamentos tóxicos, que ok, eu vou na mesma onda do time, ou ele vai acabar saindo, vai acabar se decepcionando, vai acabar com um problema de saúde. Então, a formação de um time também depende muito do gestor. E as pessoas que ali estão também precisam entender que aquele gestor as representam. Eu já tive muitos casos aqui de demissão sem justa causa, quando a gente começa a olhar o perfil, que a gente viu que as demissões aconteceram mais por problemas pessoais do que por problemas técnicos e comportamentais dos colaboradores. Porque o gestor tinha... Pode falar. Não, é até a história, né? Do hardware e o software você consegue resolver, mas o peopleware é o mais complicado e é o que você Exato. precisa dar atenção, né? Exatamente. E aí, quando você vê que ninguém estava preparado, né, e ninguém consegue se comunicar, qualquer coisa que você tente dentro da companhia, se você não conseguir identificar qual é a raiz do problema, essa companhia vai patinar em resultados, em pessoas, e tende sim a encerrar suas atividades. Um concorrente acaba adquirindo por um preço muito pequeno, porque eu quero tecnologia, mas não vou ficar com pessoas. Então, é muito de se observar. Então, esses 3 problemas
quebram a empresa. Né? A transformação digital, como você mesmo disse, é uma coisa que eu penso muito, Ricardo. Ela depende de pessoas. Ela tem o papel, sim, de tech, mas para você fazer, você depende dessas pessoas. Você falou da média gerência, eu acho um ponto excelente. Quando eu falo dos 7 passos, né, da transformação digital, um deles é alinhamento entre o CEO, né, e a média gerência, porque muitas vezes o CEO comunica, acha que estamos no processo de transformação digital, mas a média gerência não compra. E aí ela não compra por vários motivos, por falta de comunicação ou por essa razão que você está citando, a falta de preparo do gestor, né? De que maneira ele era um bom técnico, virou um gestor, ou um gerente, e aí ele tá preparado, como é que as empresas fazem para que ele possa se preparar? E eu tenho uma pergunta, né, para você, que é o seguinte: como criar a cultura ou evitar uma cultura tóxica num ambiente híbrido, né? Cada vez mais a gente vê as empresas nesse modelo híbrido. Não vamos voltar 100% ao escritório, não vamos ficar 100% em casa. E como é criar essa cultura nesse modelo híbrido? Que conselhos você daria? Não é uma receita exata, né? Não é matemático. Acredito que o CEO ele precisa se envolver efetivamente com as pessoas nesse momento de retorno. A Medeia, ela tem o time de tech como híbrido, tem o comercial como híbrido, mas todas as demais áreas são 100% presencial, né? Porque a gente vivenciou esse momento da pandemia e onde a gente detinha muita informação e dados sensíveis que a gente não conseguia compartilhar essas informações de casa, não tinha um ambiente seguro, enfim. Então a gente ficou com o nosso time de operações, RH e financeiro de forma presencial, e esses outros times acabaram ficando no modelo híbrido. E tem funcionado bem. E um dos pontos que a gente fala que a receita do sucesso foi de ouvir pessoas. Entender o que elas estavam sentindo, como que elas podiam, no momento do presencial, dar o seu melhor, como que a gente podia entender esse momento dessas pessoas de, eu quero ficar em casa, eu quero trabalhar presencial, porque eu tenho pessoas no time aqui comercial que não conseguem trabalhar no home, prefere estar 100% presencial. E eu tenho pessoas que estão no time de operações que até prefeririam trabalhar no modelo 100% home, mas entende a necessidade, está aqui conosco e faz o melhor dela. Então, é muito de envolvimento de gestores, né? O C-level está muito próximo dos gestores, da média gerência, entender o que está acontecendo na sua operação, na sua base e tentar levar o melhor caminho. Não existe, como eu falei, receita certa. Para a gente funcionou, mas para uma outra startup não funcionaria. Eu tenho amigos que são founders de outras empresas que para eles 100% home funcionou e devolveram os seus escritórios, seus espaços, está todo mundo em casa e eles nem se encontram. Eu tenho pessoas que pivotaram, inclusive, o modelo de negócio porque não estava dando certo home, também não deu certo presencial, e está tentando agora, além de pivotar, trazer para o modelo híbrido. Então, é muito da cultura da empresa e de ouvir pessoas, entender quais são os passos, explicar quais são os motivos de decisão e ver qual que é o melhor caminho entre as partes. Né? Não adianta a empresa impor. Eu vejo que algumas empresas estão impondo e elas vão perder talentos. Mas ela tem que entender, ok, eu aceito perder X% de talentos, mas essas pessoas eu não vou perder. E aí vai ter que ser toda uma conversa, todo um relacionamento construído novamente com esses colaboradores da startup ou da empresa, enfim. Muito legal, muito boas dicas. Fernanda, eu quero te agradecer por essa flexibilidade, por você estar aqui, por dar essas dicas super importantes para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Legal. Muito obrigada, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para acessar as nossas redes sociais. Boa tarde, sucesso aí para a Medei.
Obrigada, gente. Boa tarde.